E eu queria que a gente pudesse abrir aí, Salmo 128, versículo 1. Somente um versículo. Amém? Acharam? Se não achou, está ali na tela. Essa tela ela é boa, mas ela deixa as pessoas um pouco preguiçosas, né? Quase a gente não vê Bíblia mais. É coisa rara agora você ver Bíblia na igreja. Inclusive, alguém da última vez veio aqui e deixou uma Bíblia aí. Então o pastor está usando essa Bíblia, mas quando o dono aparecer, eu entrego, tá, irmãos? Bíblia de papel. A palavra do Senhor diz assim, eu quero ler, depois nós vamos orar. Preste muita atenção no que o Senhor vai falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Amém? Agora eu queria que você repetisse essa frase. Bem-aventurado. Agora eu queria que você virasse para esse irmão do lado, porque você já decorou já. Um versículo tão pequenininho, um versículo bom para você guardar, para você usar ele durante a sua semana. Então vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Glória a Deus, fecha os teus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Senhor, todo nosso corpo, nosso ser, alma, espírito, Senhor, nós colocamos diante do Senhor e pedimos, fala com a igreja, fala com nossos irmãos que estão nos assistindo online, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos de entender mais do Teu coração e todo impedimento nós te pedimos, arranca, Pai, em nome de Jesus, que nosso coração seja uma boa terra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, igreja? Eu creio que é importante quando a Bíblia diz algo como nós lemos aí nesse versículo, quando ela fala sobre ser bem-aventurado, quando a Bíblia fala sobre ser bem-aventurado significa favorecido, significa ser feliz, significa ser abençoado. Quando a Bíblia fala bem-aventurado, eu creio que exige da nossa parte uma atenção maior. Eu creio que é importante o que está sendo feito, então é digno de uma atenção, e a Bíblia diz, e ela dá a resposta, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e continua dizendo, aquele que anda nos seus caminhos, está falando da vida, está falando das atitudes, porque tem muita gente na história que teve um período da sua vida que temeu a Deus, que andou com Deus, mas ele não andou nos caminhos do Senhor. E a gente vê exemplos, como Saul, um tempo ele temeu a Deus, depois ele não andou nos caminhos do Senhor. O próprio Salomão teve um período da vida dele que ele andou com Deus, mas nós sabemos o que aconteceu no final da sua caminhada. Ele não andou com Deus como fez o seu pai Davi. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Nós estamos falando aqui de um princípio espiritual. Existem princípios físicos e existe também princípios espirituais. Nós podemos achar em toda a Bíblia. E princípios nós podemos dividir dessa forma, os físicos e os espirituais. Eu vou te dar um exemplo de físico. Quando você está aqui na América e se você for jogar alguma coisa de um prédio muito alto, 100% de vezes aquilo que você jogar lá, vai cair lá embaixo. Se você for no Brasil e fizer a mesma coisa, 100% das vezes vai aquilo que você jogar. Se você pular lá daquele prédio, 100% das vezes você vai cair lá embaixo. Isso é um princípio, isso se chama lei da gravidade. Toda vez que acontecer, ou seja, que jogar alguma coisa ou pular lá de cima, vai cair. É uma lei física, Você também tem a lei que nós chamamos da lei da ebulição. O que é isso? É quando você coloca algo para ferver ali, A água para ferver, chega uma temperatura, pode ser aqui, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo,
Você chegou, você colocou uma água e colocou o fogo, quando chega uma temperatura de 100 Celsius, 100 Celsius, né, os centígrados, ela vai passar do estado líquido e vai passar para um estado gasoso. Isso é uma lei física que não pode ser mudada, independente do lugar que você estiver. Também é a lei da aerodinâmica, ou seja, os aviões estão voando, né, porque existem leis ali. Não, está voando porque tem turbina. Tem coisa que voa e não tem turbina. Mas existe a lei da aerodinâmica que sustenta, que faz com que um avião tão grande, possa, quando a gente entra no avião, tem 5 cadeiras às vezes no meio, tem 3 cadeiras de um lado e tem 3 cadeiras do outro, e você tem 2 corredores de um lado e do outro, um monstro. Aí sempre me ocorre, como é que esse negócio, cheio de mala lá embaixo, cheio de gente pesada aqui em cima, como é que esse negócio sobe e voa, gente? Será que vai acontecer? 100% dos casos sobem, a não ser quando há um problema mecânico. Mas, se formos olhar a lei, né, da aerodinâmica, ele vai alcançar uma velocidade e ele vai subir. Isso é uma lei física. Agora, quando nós vamos aprofundar nesse texto que nós acabamos de ler, ali nós vemos uma lei espiritual. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é uma lei espiritual que não falha. 100% dos casos, quando o homem anda, como diz o versículo, aquele bem-aventurado, feliz, favorável, né, abençoado, é aquele que anda, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso vai acontecer, independente da raça, independente do lugar, independente da nação, independente se o homem, né, gênero humano, homem e mulher, anda e nos caminhos do Senhor, ou seja, teme ao Senhor, ele vai prosperar, ele vai chegar mais longe, ele vai conseguir alcançar mais. É isso que eu queria, né, que a gente pudesse meditar juntos nessa noite. Eu tive uma experiência. Em 2014, nós estávamos como igreja passando por grandes desafios. Nós estávamos num ponto que nós sabíamos que nós precisávamos de mais. Quando eu tive a oportunidade de assumir como pastor aqui, sênior, e o que aconteceu? Eu sabia que nós precisávamos de sair daquela condição e nós precisávamos de algo mais. E a gente entendeu que nós precisávamos aprender com alguns ministérios que já estavam indo mais além. E aí, lembro, conversando com os pastores, eu fui para o Brasil e eu tive a oportunidade de visitar vários ministérios. Eu fui em Santarém, na Igreja da Paz, entender porque a Igreja da Paz ali estava tendo um avivamento naquele lugar. Eu tive a oportunidade de ir em Goiânia, na Igreja Videira, ali aprender com aquelas pessoas que já estavam fazendo há mais tempo. Depois me lembro que fui em Belo Horizonte, na Lagoinha, comprando material, tentando de uma certa forma estabelecer algo para que nós pudéssemos, né, aprender com pessoas, com ministérios que já estavam desenvolvendo uma obra que nós queríamos que acontecesse aqui. E nessa procura, eu me lembro que nós achamos no interior de Pensilvânia um ministério que trabalhava com igrejas em células, igrejas, né, em grupos pequenos, e ali eu tive um tempo, né, estudando naquele ministério. Eu me lembro que eu ia uma vez por mês, e todo mês eles tinham um tema que eles abordavam ali de uma forma mais intensa. E uma dessas idas em Lancaster, aqui no interior de Pensilvânia, era um sábado, um desses sábados que ia eu e minha esposa para estudar ali, o tema era justamente esse. Eles falaram ali sobre o temor do Senhor. Eu fiquei impactado, porque eu confesso para os irmãos, eu nunca tive a oportunidade de ouvir nada sobre esse assunto com a seriedade que eles trouxeram. E ali, eles mostrando nas Escrituras, do começo de Gênesis a Apocalipse, várias passagens que mostram a seriedade do temor do Senhor nas Escrituras. Você vai achar em vários lugares, em todos os livros, você vai ver referências sobre o temor do Senhor. E é um conceito que, infelizmente, nós temos perdido nos nossos dias.
Você não vai escutar muito sobre isso. Então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos entender mais. Nosso objetivo é que quando nós saiamos daqui nessa noite, nós possamos crescer nesse conceito e entender mais, né, sobre o que é, de fato, o temor do Senhor. Então, mas se a gente for definir o que é isso, o que é o temor do Senhor? Às vezes, é melhor a gente explicar algo falando aquilo que não é. A gente começa a ter uma compreensão melhor. Então não é ter medo de Deus, não é ter medo de Deus. O temor do Senhor não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, lança fora o medo. Está lá em João capítulo 4, versículo 1 de João capítulo 4, versículo 18. Então o temor do Senhor não tem nada a ver com medo. O temor do Senhor aproxima. Agora o medo tem a tendência a afastar. A gente vê o que aconteceu com Adão e Eva, quando pecaram contra Deus e tiveram medo de Deus, tiveram vergonha de Deus. O que eles fizeram? Eles correram da presença de Deus. Então o temor do Senhor vem e nos aproxima de Deus. O temor do Senhor gera intimidade, enquanto o medo gera distância. Toda vez que a pessoa tem medo, você vai observar que essa pessoa vai tentar correr e não vai aproximar. O contrário, o temor do Senhor vai gerar essa intimidade, vai gerar a necessidade de estar perto de Deus. Mas o que a Bíblia diz, o que é o temor do Senhor? Qual é a definição para que a gente possa entender isso melhor? Eu acho que, antes da gente trazer o que é a definição bíblica, a gente pode falar que o temor do Senhor é um respeito. Talvez o respeito não seja ainda suficiente, é uma reverência que nós temos na presença de Deus, uma admiração. É a consciência que nós temos que honrar aquele que nós servimos. O temor do Senhor talvez seja essa consciência da presença de Deus. Saber que Deus está aqui. Nós não estamos aqui sozinhos. A palavra de Deus diz que quando nós, dois ou mais, se reúnem no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. E quando tem essa consciência, nós estamos andando no temor do Senhor. É adorar a Deus na essência, sabendo que nós não estamos adorando paredes, nós não estamos aqui, os nossos irmãos que nos conduzem à adoração, eles estão adorando na presença de Deus. Hoje nós cantamos uma música que fala sobre os santos, Os santos são a igreja, o povo de Deus, e os anjos adoram na presença de Deus. Isaías fala que eles de contínuo estão na presença do Senhor dizendo santo, santo, santo. Então isso é muito interessante. Quando nós temos essa compreensão, a gente pode falar, talvez ainda não seja suficiente em palavras para poder descrever o que é o temor do Senhor. A definição bíblica nós vamos achar lá em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o caminho mau e a boca perversa. Essa é a definição que nós temos lá em Provérbios capítulo 8, versículo 13. O livro de Jó nos mostra que quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se aproximaram na presença do Senhor, foi também Satanás. E o Senhor vem e faz uma observação, faz uma pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? E ele faz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso nós encontramos no Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, nós vemos lá no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: tratai todos com honra, todos. Nós devemos, o que a Bíblia nos ensina, amai os irmãos. Aí ele fala assim: temei a Deus e honrai o rei. Interessante isso, Como que a Bíblia vai alinhando os conceitos para que nós, povo de Deus, possamos andar nesses conceitos. Agora, quais são os adversários? Quais são as dificuldades? Por que de fato a gente não anda nesse conceito, nessa proposta do temor do Senhor? Eu queria trazer alguns que a gente possa identificar. Eu creio que a primeira coisa talvez seja religiosidade. Impede a gente de andar no temor do Senhor. O que é isso? São preceitos de homens.
São situações que nós vamos colocando, né? Paulo fala com seu filho na fé, Timóteo, que tem forma de piedade, negando todavia o poder. Ou seja, são costumes de homens que nós vamos alinhando e nós começamos a andar e cremos que isso aí é suficiente, né? Uma vida religiosa, ela dá muito valor àquilo que é exterior, mas dificilmente ela vai fazer uma sondagem do coração. E andar com Deus não pode ser somente atos religiosos, mas a gente de fato reconhecer Deus na nossa vida e a gente de fato se quebrantar na presença do Senhor. Para que isso aconteça, a gente tem que olhar para dentro. E geralmente a religiosidade, ela impede isso. Relacionamento com Deus, através do testemunho do Espírito Santo, nos leva de fato a ter, né, esse quebrantamento, e a gente chega da presença de Deus quebrantado, sabendo que nós precisamos ser transformados por Deus, e você busca essa intimidade com o Senhor, né, isso é completamente de desenvolver uma religiosidade. Outro impedimento, com certeza, e muitos se afastam talvez do temor do Senhor, por causa do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo são, né, a forma inadequada de entender a lei do Senhor. As pessoas entendem as coisas segundo o seu bel prazer, começam a pensar partes específicas, né, da lei e começam a usar a lei ou a palavra muitas vezes para bater nas outras pessoas. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos nós carecemos, precisamos da glória de Deus. Todos nós temos necessidades de aproximar mais de Deus e temos áreas na nossa vida que Deus está trabalhando. O legalismo vem justamente para fazer isso, para bater muitas vezes em pessoas que talvez não alcançaram aquilo que a pessoa, né, acha que é aquela pessoa. Assim eram os fariseus. Eles pegavam situações específicas, pensavam e começavam. Jesus, ele batia de frente, né, com essa situação, né, com essas propostas que os fariseus muitas vezes traziam. Outra coisa que eu vejo que impede que possamos entender o temor do Senhor e andar nesse conceito tão importante para a nossa vida é a incredulidade. A gente vê lá na história de Adão e Eva, quando Deus vai e traz uma palavra, fala assim: vocês não façam isso. E eles não creram naquela palavra de Deus, e eles não temeram a Deus, e eles foram, né, usaram de incredulidade e tomaram, e aí você sabe o que aconteceu com essa atitude deles, né? Então, é algo assim que, quando a incredulidade começa a fazer parte da nossa vida, com certeza o nível, né, de temor a Deus começa a diminuir. Quanto mais incrédulo nós nos tornarmos, menos vamos temer a Deus, menos vamos querer andar com Deus. Então a gente tem que ver, se a incredulidade está aumentando, com certeza o temor do Senhor está diminuindo na minha vida. Isso é uma realidade. Outra coisa é a questão da irreverência. E a gente tem visto isso, como tem crescido a irreverência, né? Os de fora a gente entende, porque eles não temem a Deus, mas a irreverência tem crescido de uma forma muito forte dentro da igreja. Isso é perigoso. A gente vê na história bíblica, quando você vê lá em Levítico capítulo 10, conta a história dos filhos de Arão. Eles foram irreverentes na presença do Senhor, eles não entenderam o ministério e a responsabilidade que estavam sobre eles, e eles entraram de qualquer forma diante do Senhor, trazendo, segundo a palavra do Senhor, um fogo estranho, e eles foram queimados, mortos, porque trouxeram um fogo estranho. E aí, cogita-se o que seria o fogo estranho. Quando você lê um pouco mais abaixo, no versículo 8, diz que, né, fala que provavelmente eles encheram a cara de goró e foram ministrar na presença do Senhor. E o Senhor vem e fala com Arão e nem reclama, nem desgranha, porque eles foram irreverentes, eles trouxeram um fogo estranho. O que aconteceu quando Moisés viu aquela sarça ardendo ali, né, e foi querer chegar diante do Senhor? O Senhor fala assim: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ou seja, porque ele ficou impressionado com aquilo, com aquela sarça que queimava ali e não se consumia. Então, a reverência, com certeza, onde aumenta a reverência, diminui o temor do Senhor.
Então são dificuldades, são situações. Outra situação que eu acho que vale a pena para que nós, o temor do Senhor possa crescer no nosso coração, é a questão que eu chamo da casualidade com Deus. Nos tornamos casuais, ou seja, crendo que Deus é semelhante a nós, que a gente pode tratar Deus de qualquer jeito, que a gente pode falar de Deus qualquer coisa, que nós podemos lidar com o Senhor como se fosse igual a nós, e a realidade não é dessa forma. A gente tem de fato que entender que nós estamos na presença de Deus. E quanto maior a presença de Deus, quanto mais manifesta a presença de Deus, mais perigoso se torna. Pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento, isso aconteceu antes, mas o que falar de Ananias e Safira? Com certeza a presença do Senhor estava densa, estava presente naquela reunião, e eles resolveram mentir. Eles estavam pensando que estavam mentindo aos homens, eles pensavam que estavam mentindo a Pedro, mas eles não mentiram a Pedro, eles mentiram ao Espírito, e eles caíram fulminados ali. Então por quê? Porque acharam que tudo era casual, que poderia fazer isso, onde aumenta esse sentimento, tudo pode, tudo é permitido, tudo isso aí Deus entende, mais ou menos o que nós falamos nos nossos dias. Porque se a gente está com esse discurso, porque talvez está aumentando a casualidade, nós estamos tratando Deus como se Ele fosse igual, como se Ele fosse um de nós, e na verdade não é assim. Outra coisa é a questão da ignorância, a falta de valorização, quando nós não entendemos o que de fato é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz justamente isso, que nós precisamos, pode colocar provérbio para mim? O temor do Senhor, princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, gente, quando há um desprezo das coisas de Deus, o temor do Senhor é o princípio do saber. Quando nós desprezamos o saber, quando nós desprezamos a palavra, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, a Bíblia chama de louco. Então isso se torna ignorante, uma vez, não porque não teve oportunidade, mas porque não houve valorização, porque não entendeu a necessidade de crescer no temor do Senhor. Então são situações que vão de fato afastando o temor do Senhor e vai criando barreiras, impedimentos, dificuldades. Outra coisa é a questão do pecado. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 20, o Senhor estava ali, entrega os 10 mandamentos ao povo, todo o povo ali de Israel. O Senhor começa a falar com Moisés, e o Senhor fala algo muito interessante. Êxodo capítulo 20 diz assim: respondeu o Senhor ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Interessante, ele fala para não temer por causa, parece contraditório, para que não temam, mas o temor do Senhor vai estar diante de vós. Você vê que são coisas distintas, e o temor do Senhor tinha um objetivo, para que eles não pecassem contra Deus. Então, gente, são às vezes obstáculos que nós temos que superar, que nós temos que entender que talvez está prevenindo, todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ser bem-sucedidos, mas às vezes tem obstáculos na nossa vida que estão impedindo que nós possamos crescer nesse quesito que é o temor do Senhor. E quais são os benefícios de andar no temor do Senhor? E aqui eu queria que nós pudéssemos, com certeza, prestar bastante atenção, porque isso pode mudar a nossa vida. Quem crê dessa forma? Isso pode mudar a nossa igreja, isso pode mudar a nossa família, isso pode mudar a nossa caminhada aqui na terra. Porque é a palavra de Deus, e como eu disse, é um princípio espiritual. Se nós aprendemos isso, levar a sério isso que o Senhor está falando conosco, isso pode mudar, isso muda a nossa história. Provérbio 1, 7, a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a primeira coisa dos benefícios, quando nós andamos no temor do Senhor, é sabedoria, gente.
É o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. Se eu quero de fato ser bem-sucedido, se eu quero alcançar grandes patamares na minha vida, se eu quero ir mais longe, se eu quero alcançar mais, se eu quero de fato prosperar nessa terra, eu não posso fazer isso embasado nos meus achismos, nas minhas tendências ou naquilo que eu creio que é bom. Eu preciso de ir, de fato, entender o que a palavra de Deus diz e no temor do Senhor eu conseguir descobrir aquilo que é conceito de Deus, aquilo que é bom, e ali andar nesses princípios. Isso chama sabedoria. Sabedoria é entender aquilo que Deus quer e andar nos caminhos do Senhor. Mas para isso eu tenho que temer a Deus. Se eu não temer a Deus, eu vou achar que a minha opinião, mero mortal, aqui um homem com 50 e poucos anos, eu vou saber mais do que Deus. Às vezes a arrogância nossa é tão grande, né? Deus está ali nos direcionando, Deus está nos orientando, o Espírito Santo está testificando no nosso espírito o caminho que a gente deve andar, e às vezes a gente coloca a nossa opinião, o nosso achismo acima daquilo que Deus está nos ensinando na sua palavra. Então a sabedoria, o temor do Senhor, o princípio do saber, da sabedoria. Outra coisa é a santidade. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu me aproximo de Deus. E tem vários versículos, a gente não vai citar aqui porque a gente ficaria a noite toda, que fala que quanto mais eu ando no temor do Senhor, mais eu busco isso que se chama santidade. Ou seja, eu vou buscando entender aquilo que é importante para Deus, aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus tem de fato para a minha vida. E eu começo a me livrar daquilo que está me segurando, eu começo a me afastar daquilo que me faz mal, aquilo que está me matando, Eu busco a presença do Senhor, o testemunho do Espírito Santo para me levar a um caminho de santidade. Outra coisa que é muito importante quando eu caminho no temor do Senhor, é o que fala lá no Salmo 25, 12. Fala que o Senhor vai instruir o caminho que ele deve andar. Ou seja, ele me dá direção na vida. Você já pensou quantas vezes durante o dia você faz decisões? Talvez você nunca pensou dessa forma, Mas nós decidimos todo o tempo você está decidindo, todo o tempo você está direcionando a sua vida. São direções que são simples e tem outras que são mais complexas. Mas tem decisões que nós tomamos que muitas vezes a gente não consegue mais voltar atrás. E a palavra de Deus diz que Ele instruirá o caminho que nós devemos tomar. Quando o homem que teme a Deus, o homem que valoriza esse relacionamento com Deus, o homem que anda nos caminhos do Senhor, o Senhor vai instruindo, os caminhos, ou o caminho que deve seguir é justamente isso, nos ensina a tomar decisões sábias, decisões que vamos levar, de fato, a ser pessoas bem-sucedidas, pessoas que falam, que andam no caminho do Senhor. Mas embaixo fala algo muito interessante, Fala no 25, 13, diz assim, que a prosperidade repousará na prosperidade repousará a sua alma. Ou seja, eu vou buscar Deus e Deus vai permitir que eu possa andar nessa promessa, de prosperidade, de alcançar aquilo que Deus tem para mim. Ou seja, eu estou somando a vontade de Deus, estou andando no caminho do Senhor. Por quê? Porque eu temo a Deus. A minha casa teme o Senhor e Ele me permite, Ele me guia para um lugar de repouso. E aí a gente de fato desfruta disso tudo que Deus tem para nós. Mas embaixo no 25, 14, diz assim, Salmo 25, 14 diz assim, a intimidade do Senhor é para que os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, a intimidade do Senhor. Vocês acham que nós precisamos ser íntimos de Deus ou não, gente? Sim ou não? Você prefere ser distante de Deus? Eu acho que todo mundo quer ser íntimo de Deus, quer estar próximo de Deus, quer ouvir Deus, quer ser direcionado pelo Senhor, quer de fato, ninguém quer andar aqui dando... Antigamente tinha um ditado da minha avó que falava assim, ninguém quer dar murro em ponta de faca. Quem já escutou isso? É bem antigo, mas
Eu acho que tem gente aí dando murro em ponta de faca, ou seja, não é muito sábio, né, um negócio desse, vai machucar, vai doer. Então nós queremos de fato prosperar, nós queremos andar no caminho do Senhor, e a intimidade do Senhor é isso, ou seja, Deus, Ele tem intimidade com aqueles que têm temor do Senhor, aqueles que se aproximam do Senhor, aqueles que pisam a casa do Senhor, mas pisam, né, o ambiente. Quando eu falo a casa do Senhor, eu não estou falando somente, estou falando do templo em si, estou falando da presença de Deus. Aqueles que entram na presença do Senhor e sabem que não estão entrando num lugar qualquer. Quanto mais, presta atenção nisso, igreja, é importante, quanto mais nós crescemos nessa intimidade, mais responsabilidade vem sobre nós. Quanto mais nós crescemos nesse entendimento, mais responsabilidade vem sobre nós. A gente precisa saber que nós não estamos aqui, né, nos apresentando, né, para aprender uma filosofia, nós não estamos aqui nos apresentando porque nós gostamos da comunhão dos irmãos, isso é importante, mas tem muito mais. Nós estamos entrando na presença de Deus, nós estamos invocando o nome daquele que é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Nós estamos na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que quando dois ou mais, eu sei que nós temos aqui, né, um número grande de pessoas, a palavra do Senhor fala que Ele se faz presente. Quando a palavra é ministrada, Ele tem compromisso com a palavra que é ministrada. Ou seja, gente, isso aqui é algo muito sério. E a gente não pode permitir que uma geração adúltera, uma geração que não teme a Deus, venha influenciar o nosso posicionamento com o nosso Deus. O fato dele ser um Deus que ama, mas Ele também é um Deus que julga. Salmo 89, 14, se eu não me falha a memória, diz que justiça e direito são a base do seu trono. O que precede depois é graça e verdade. Ou seja, são atributos de Deus que nós não podemos esquecer. E hoje nós ouvimos as pessoas falando, nós servimos um Deus que é amor, e é verdade, 100% verdade, é um Deus que é amor, mas o Deus que é amor, mas também é um Deus que é justiça. O Deus que é justiça também é um Deus que é righteousness, que é direito, ou seja, faz aquilo que é correto. E quando nós, né, elevamos um atributo de Deus em detrimento de outro, nós estamos errando, nós estamos descrevendo Deus de forma equivocada. E o que faz isso tudo, né, encaixar é quando nós andamos no temor do Senhor, sabemos que o mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que restaura, é o mesmo Deus que julga. É o nosso Deus. E essa ideia, né, completa de Deus faz toda a diferença na nossa vida. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz a palavra do Senhor, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, tem uma aliança aí, tem um pacto aí, tem algo da parte do Senhor. Sempre a aliança fala disso, de duas partes chegando a um acordo. Ela é selada, a nossa aliança com Deus é selada pelo sangue de Cristo Jesus. E a intimidade do Senhor que faz com que nós possamos entender isso, né, na sua totalidade. Não somente esse entendimento racional, mas que no nosso espírito a gente valorize aquilo que Deus fez por nós no Calvário. É tão sério isso, porque a gente pode entender algo de forma cognitiva, a gente pode entender algo de forma racional, mas isso já não está caindo mais no meu espírito, isso já não está fazendo mais a diferença na minha vida, isso já não está mais, essa verdade que eu tenho como verdade, ela já não entra mais no mais profundo no meu ser. Eu entendo isso como informação, mas nunca mais, já não tenho isso mais como revelação da obra de Deus na minha vida. O que faz isso, né, ser parte da minha história, da minha vida, é quando aumenta-se no meu coração, na minha vida, o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio do saber. E isso a gente não pode abrir mão, né? E aí, no Salmo que nós lemos,
fala bastante. Pode colocar para mim, por favor, Salmo 128? Deixa eu ler o Salmo todo com você. São 6 versículos, muito interessante. Fala assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como os rebentos de oliveira à roda da tua mesa. 4. Eis como será abençoado, veja o que a palavra de Deus diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vê o que Deus fala, gente, na palavra dele, para o homem ou mulher, porque está falando de gênero humano aqui, que teme ao Senhor. As promessas de Deus não param. Aqui só nesse salmo que nós lemos tem 6 versículos. Ali você vê, né, ele falando, né, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Prosperidade, um homem próspero, uma mulher próspera, que entende aquilo, que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor, né? Ele fala sobre bênçãos familiares. Ele fala assim: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira. Olha que tremendo. Ele fala sobre o que mais? Ele fala sobre longevidade. Ele fala assim, ó: você vai ver os filhos dos teus filhos. Olha que coisa tremenda. Um homem que teme a Deus, ele vai ver os filhos dos seus filhos. Isso é uma bênção, gente. Tem muitos que são ceifados cedo, eles não veem nem os seus filhos. A sua vida foi tirada, foi roubada, foi arrancada. Por quê? Porque não andou no temor do Senhor. Aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele vai prosperar. Isso é uma lei espiritual. Preste atenção nisso. Se você andar com Deus, se você temer o Senhor, não estou falando aqui que você não vai ter dificuldade na vida. Não estou falando aqui que você não vai ter lutas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que no final das contas, se você andar no temor do Senhor, o Senhor Deus vai te honrar. Quem crê dessa forma? Isso é palavra de Deus. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu estou lendo, por isso que eu estou lendo vários versículos, para que você creia. Se você não crê no pregador, pelo menos creia na palavra de Deus. São versículos que de fato chamam a responsabilidade para que nós possamos de fato olhar para dentro e perguntar se eu estou andando no temor do Senhor. Se isso é parte da minha vida, se eu, de fato isso se encaixa na minha vida. Ou talvez o que está acontecendo é que cada dia eu estou tratando Deus de forma mais casual e eu estou levando, né, a coisa para o outro lado. E está cada vez mais, né, diminuindo em mim o temor do Senhor. Com essa revelação, né, da palavra de Deus, como é que a gente vai lidar com isso nas nossas vidas? Como é que a gente vai lidar? Porque não é somente a gente entender o conceito, não é somente a gente entender o princípio, a gente tem que chamar a responsabilidade para cima, para nós, e perguntar para nós mesmos como é que eu estou lidando na minha vida, não na vida né, da esposa, do esposo, do meu amigo que tem sentado à direita ou à esquerda, não, na minha vida. Será que eu estou crescendo nesse princípio? Será que hoje, no dia de hoje, será que eu temo a Deus mais, eu amo a Deus mais, eu valorizo as coisas de Deus mais? Será que eu estou andando nesse princípio que se chama temor do Senhor ou não? É importante que nós venhamos a fazer essa observação, essa análise da nossa própria vida. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, também Lucas, capítulo 4, conta a mesma história, que quando Jesus foi batizado, né, por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. O Espírito de Deus veio sobre ele e veio uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer, da parte do Senhor, Deus Pai, né? E aí, o que acontece? Lá no livro de Isaías, no capítulo 11, nos fala algo muito interessante.
Isaías capítulo 11, versículo 2, fala de 7 aspectos do Espírito de Deus, 7 manifestações do Espírito de Deus. Lembrando aqui que isso era uma profecia que foi profetizado muitos e muitos anos antes da vinda do Senhor Jesus, né? E diz o seguinte: repousará, falando sobre o Cristo, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Interessante isso, né? E aí mais embaixo, no começo do versículo 3, diz o seguinte: ele ia se alegrar, deleitar-se-á no temor do Senhor. Interessante isso, né? De todas as manifestações do Espírito que veio sobre Cristo, ele se alegrava, ele se deleitava no temor do Senhor. Será que, se a gente trouxer essa palavra para nós hoje, Filadélfia, final já de 2022, né, quase aí, chegando em dezembro, tudo que você passou esse ano, tudo que você tem passado na sua vida, nos seus dias, talvez uma nova realidade para muitos aqui, no novo país, novos desafios, uma nova realidade, né? E todos nós temos desafios, e às vezes parece que, né, porque talvez a língua a gente não consegue dominar como no nosso país, né? Nós já não temos as mesmas facilidades que tínhamos lá, já não conhecemos tantas pessoas como conhecíamos no Brasil, vivendo algo novo, né, descobrindo algo novo, desbravando coisas que a gente talvez não pensava que ia passar por isso, né, enfrentando um frio desse, tantos outros desafios que nós temos e são reais. Com tudo isso, será que no meu relacionamento com Deus, eu tenho de fato crescido no temor do Senhor? Ou eu tenho de fato, né, tratado Deus de forma casual? Ou tenho, né, talvez agora estou meio incrédulo, pastor, estou fraco, eu estou, infelizmente, tudo isso que aconteceu na minha vida, na nossa vida, ao invés de fortalecer minha fé, o que fez foi eu relativizar o momento e falar que, né, talvez hoje eu não consiga fazer isso, mas eu vou fazer, né, mais na frente, eu vou empurrando com a barriga algo que eu sei que eu tenho que fazer, e eu, infelizmente, hoje eu estou aqui pela graça de Deus, mas eu estou fraco, eu estou sem conseguir, né, chegar aos objetivos que um dia eu sei que Deus falou comigo, eu sei que Deus ministrou na minha vida, mas eu fui deixando isso de lado, e o temor de Deus, infelizmente, foi diminuindo na minha vida, e eu hoje, de fato, eu até entendo as questões, mas eu não ando com Deus como eu deveria andar. Eu não sirvo Deus da forma que eu deveria servir. Eu não faço as coisas que eu sei que Deus tem me direcionado para fazer. Por quê? Porque eu já não consigo andar mais nesse temor. Já não consigo andar mais nessa proposta de vida. Isso para mim já não é mais factível. Eu não consigo mais. Isso já não é parte da minha história mais. Então, hoje eu tenho um relacionamento com Deus casual. Hoje eu sou um simpatizante do Evangelho. Hoje eu sou uma pessoa que busco a Deus, mas eu não busco a intensidade que um dia eu busquei. Isso é muito comum, infelizmente, isso é muito comum nos nossos dias, e as pessoas começam a se acostumar com esse estilo de vida, elas começam a desenvolver talvez uma linguagem crentez, uma linguagem que todo mundo entende, você se sente confortável no meio dos irmãos, porque todo mundo aqui é bem-vindo, nós de fato vamos receber todo mundo bem, mas no quesito vida com Deus, relacionamento com Deus, você sabe que talvez já não está mais da forma como deveria estar. Que o temor de Deus, o temor do Senhor tem diminuído na sua vida, e talvez o que está acontecendo agora são um relacionamento casual, um relacionamento que não é mais, né, apaixonante, já não é um relacionamento como você sabe que tem que ser, mas é mais uma prática religiosa, é mais um vir à igreja e fazer parte, talvez, na lista de membros de uma congregação,
mas o relacionamento com Deus que é cada dia mais fraco. A fé está cada dia mais fraca. Isso tem que mudar em nome de Jesus. Nós não podemos nos acostumar com isso. Isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus não quer que você ande dessa forma. Pelo contrário, Deus quer que o teu coração seja aquecido e que você ande no temor do Senhor. Cada decisão, cada passo na sua história, cada situação da sua vida, você possa estar direcionando, seguindo os seus caminhos, não pelo seu próprio achismo, as suas convicções, que é importante que nós tenhamos, mas é importante também que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus direciona os homens e as mulheres através do temor do Senhor. Cada decisão, cada situação na nossa vida, cada circunstâncias que eu preciso e preciso tanto, eu preciso que Deus venha manifestar o temor do Senhor na minha história. E eu não sei você, mas a gente vive dias difíceis, dias que esse tipo de pregação às vezes não é nem bem-vindo. Por quê? Porque nos desafia a ter um relacionamento mais próximo com Jesus, um relacionamento mais de perto com o Senhor. Não um ir e vir à igreja. Isso é parte, isso é bom, isso é importante, mas isso não é o suficiente. Alguém, acho que foi minha esposa, um dia estava falando sobre a questão de ser família, né? Alguém citou, acho que ela estava me explicando justamente sobre isso. Estar numa casa não me faz família. E é uma verdade isso. Eu ser parte de uma casa, ali não me faz família. Ou seja, eu posso mudar de casa, mas família é algo que é embasado em relacionamentos. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Eu não posso ser, o fato de eu vir à igreja não me faz igreja. O fato de eu conhecer todas as falas do crentez não me faz um filho de Deus. Me faz talvez um membro de uma congregação. Mas a membresia de uma congregação não é suficiente. Não é suficiente, gente. O meu histórico religioso não é suficiente. O fato de eu ter nascido num lar cristão não é suficiente. É tudo isso muito bom, é muito bom que as pessoas possam nascer num lar cristão, mas isso não faz com que a pessoa tenha relacionamento com Deus. Isso não tem nenhum impacto no sentido de crescer no temor do Senhor. Porque mais que os nossos pais nos ensinem, a responsabilidade volta para mim e volta para você. De querer ou não andar na presença de Deus, de querer ou não fazer o que é certo, o que é agradável, o que é aceitável diante do Senhor, ou andar na cultura desse século. O século tem uma cultura, gente. A cultura desse século é completamente avessa à cultura do reino de Deus. Em todos os aspectos da vida, na criação dos filhos, dentro do matrimônio, no casamento, na forma que nós tratamos uns aos outros, você tem dois conceitos bem claros e definidos, não é confuso isso, ou estou andando nos princípios do mundo, ou estou andando nos princípios do reino. E o que me faz inclinar para que os princípios do reino de Deus sejam presentes na minha vida, nas minhas decisões, é o temor do Senhor. Se o temor do Senhor começar a diminuir na minha vida, eu estou perdido, estou literalmente perdido. E a gente vê histórias na Bíblia, gente. Nós não estamos falando aqui de algo muito estranho, não. E eu queria encerrar com isso, mas veja bem, a gente vê gente que andou com Deus durante um tempo e depois perdeu o temor de Deus e desistiu da caminhada de fé. Sabe o que me chama a atenção? Me chama muita atenção a vida de Saul. Saul, ele foi ungido da mesma forma que Davi foi ungido. O mesmo profeta que ungiu um, ungiu o outro. O mesmo óleo, a mesma botija que foi usada para ser derramada na cabeça de Davi, foi usada para ser derramada na cabeça de Saul. Mesmo. O mesmo chamado foi
entregue a um e foi entregue ao outro. O mesmo posto, um era rei, o outro também era rei. Interessante que os dois também erraram. Os dois erraram. Errou feio Davi, coisas absurdas. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta, sabe o que ele fala? Ele fala assim: pequei contra Deus. Ele se quebrantou na presença de Deus. Sabe o que isso me mostra, me aponta? Um homem que temia Deus. Um homem que tinha o temor do Senhor ainda no seu coração. Se embarga o outro, se a gente comparar a vida do outro, o que ele faz? Ele estava mais preocupado o que o povo ia pensar do que, de fato, o que Deus estava pensando. Então, a gente pode chegar à conclusão que Saul ele não temia Deus. Ele estava preocupado é o que os homens vão pensar. E tem muita gente na nossa geração que está mais preocupado com o que as pessoas pensam do que Deus pensa. Aquele que age dessa forma, ele não teme a Deus. O temor do Senhor não está entranhado no seu coração. E outras histórias. Olha a história de Sansão, gente. Sansão chamado por Deus, um homem poderoso na presença do Senhor, juiz de Israel, um homem com chamado, com promessas. Mas ele foi brincando com o pecado e o temor do Senhor começou a diminuir na vida de Sansão. Até um ponto que ele morre como escravo, amarrado. Final da vida ele ainda glorificou o Senhor com a sua história. Mas você vê, eu não creio que era para ele fazer o que ele tinha que fazer, né? Tudo aquilo que ele foi direcionado a fazer, ele fazia justamente o contrário. Olha a vida de Salomão, gente. Esse homem que escreveu sobre o temor do Senhor, Salomão, um homem sábio, não houve homem sábio como Salomão aqui na terra. Um homem rico, um homem próspero, um homem que tinha tudo, mas ele foi relativizando as coisas e pouco a pouco o temor do Senhor foi diminuindo no seu coração. Ele foi querendo agradar as mulheres ali, as suas concubinas, ele foi adorar outros deuses, coisa que o Senhor disse que já não era para fazer, ou seja, ele foi perdendo pouco a pouco o temor do Senhor, foi diminuindo no seu coração, até o ponto que ele já não temia Deus, já não temia Deus. Ah, pastor, mas isso aconteceu com esses caras, eu sou diferente, eu não sei, eu acho que não. Acho que todos nós estamos sujeitos a mesma coisa. Se a gente pensa que a gente é superior, a gente já está correndo um grande risco. O que nos faz, homens e mulheres, a perseverar do começo ao fim da nossa caminhada, é justamente o cultivar o temor do Senhor nos nossos corações. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé.